Fala galera, professor Leandro Morgado aqui de novo com mais um vídeo para você que está estudando para concurso público, e nesse vídeo a gente está trabalhando lógica de argumentação em questões da FCC. A gente está escolhendo as principais bancas, principais assuntos mais cobrados e resolvendo questões aí que a gente vai aprendendo e vai pegando a manha aí para o concurso público. Tá bom? Então olha só, para quem quiser uma revisão da teoria de lógica de argumentação, deixei na descrição do vídeo um link para vocês darem uma olhadinha, tá? Mas o nosso foco aqui é mais trabalhar as questões mesmo. E nessa questão de 2019 da FCC, ele dá duas afirmações, tá? Dá uma pensadinha, gente, o que significa a primeira afirmação. A primeira é bem legal porque assim, ó, tem mais de um conectivo envolvido, entendeu? Aqui eu tenho um C então, só que aqui eu vou ter um E também, Então tem que tomar muito cuidado com isso. E na segunda afirmação, pensa o que significa. A segunda afirmação, na verdade, ela está te dando algumas dicas sobre a Benedita e sobre o Carlos, tá? E com base nessas afirmações, a gente vai ver o que a gente pode concluir nessa situação. Tá bom? Então, como sempre, o que eu recomendo? Não fica só assistindo o vídeo, pega papel e caneta, velho, tenta fazer, quebra a cabeça um pouquinho, que é só pensando, só quebrando a cabeça que a gente vai ficar bom nisso aí, tá bom? Então, vou dar aquele tempinho e logo em seguida a gente discute a resolução dessa questão. Bom, queridos, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, como essa afirmação, essa primeira afirmação começou numa linha e terminou na outra, eu não vou resolver direto aqui não, tá? Porque a chance de erro é muito grande aí. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar no meu rascunho o que está escrito aqui. Então, essa afirmação está dizendo que se Antônio passar, então Benedita e Carlos serão promovidos, Vou escrever segundo a lógica, Então, é um se então tem uma condição e uma consequência, não esquece. A condição é Antônio passar. Vou para o meu rascunho aqui, coloco Antônio. Se o Antônio passar, qual que é a consequência disso aqui? Consequência é que Benedita e Carlos serão promovidos. Tá? Eu coloco a setinha é o símbolo do se então, Então não te preocupa com isso, tá? Benedita e Carlos promovidos. Maravilha. E aqui eu tenho que pensar no E também, Esse E não esquece, esse E ele tem uma regra. Não precisa nem ficar decorando tabela, tá, gente? Vocês sabem que eu não gosto de decorar tabela, mas a regra do E é assim, ó, o E só vale quando todas são verdadeiras. O E só é verdadeiro quando todas são verdadeiras. Então, Benedita e Carlos promovidos. Tá bom, Vocês sabem que aquilo ali significa promovidos. E beleza. Aí tem um se então. A regra do se então, que eu gosto sempre de repetir para vocês não esquecer nunca, gente, é proibido VF. No se então não pode VF, a gente fala que não pode Vera Fischer, tá? Lembra sempre isso. E a segunda afirmação está dizendo que Benedita foi promovida, mas Carlos não. Tá? Então, olha só, aqui eu tenho duas dicas, na verdade, duas informações. Ele me falou que a Benedita foi promovida e ele me falou também que o Carlos não foi promovido. Na verdade, esse mas aqui, ele funciona como um E. Tá? Funciona como um E, é uma afirmação a mais, é uma dica a mais que ele está falando. Então, eu sei que a Benedita foi promovida e eu sei que o Carlos não foi promovido. E a partir daí a gente vai analisar a situação. Tá? Vamos pensar junto. Bom, olha só. O que está dizendo aqui? Está dizendo que a Benedita e o Carlos foram, Que os dois foram. Só que isso não tá batendo, Porque pela outra dica que ele deu, a Benedita foi promovida, ok, aqui eu teria um verdadeiro, só que o Carlos não foi. Então aqui é falso. Consequentemente, gente, esse E, esse parênteses inteiro aqui, ele vai ficar falso, Porque o E precisa do quê? O E precisa das duas verdadeiras. Então, nesse caso, isso não aconteceu, ou seja, eu já sei que o E é falso. E agora, queridos, muita atenção, atenção total, porque eu vou pensar no conectivo central, eu vou pensar no se então. O se então não pode, é proibido VF. Então, como é proibido VF, a primeira obrigatoriamente vai ser o quê? Isso, Vai ser F.
Tá? VF não pode, de jeito nenhum. Então essa primeira tem que ser falsa. Se a primeira tem que ser falsa, eu já sei o quê? Eu já sei que o Antônio não passou. Né? E como o Antônio não passou, está na cara a alternativa certa. Olha só que coisa linda. Ó. Já sei que a alternativa certa é letra A. Antônio não passou no concurso. Tá? Então, de novo, como é que a gente pensou nessa questão? Ó, a gente pensou que aqui eu tenho duas dicas. A Benedita foi promovida e o Carlos não. Consequentemente, esse E ficou falso, né? Porque para o E eu preciso das duas verdadeiras. Tá? E no C, então, não esquece, querido, não pode haver a Fischer, não pode ver F. Então, como a segunda ficou F, a primeira obrigatoriamente vai ter que ser F. Conclusão, a gente descobriu que o Antônio não passou a alternativa certa, a letra A. Né? E vocês podem dar uma olhadinha nas outras ali, que as outras alternativas elas estão bem fora, tá? Então, realmente, essa questão é letra A. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que mais essa questão, mais essa dica tenha ajudado vocês. E vamos que vamos, gente. É só resolvendo muita questão, treinando muito, que a gente vai ficar fera nesse assunto de lógica de argumentação. Tá? Muito obrigado pela atenção. Não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Depois a gente volta com mais vídeos.